Fale menos e ouça mais. Em Provérbios 18:21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já o mencionei em várias mensagens, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que isso significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, a eletricidade ou até mesmo a energia nuclear, bem debaixo do nosso nariz. Um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Com esse poder temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício ou um grande malefício. Podemos usá-lo para criar morte e destruição, ou para criar vida e saúde. Nós podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. A escolha é nossa. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Observe que a segunda parte de Provérbios 18:21 diz que comeremos do fruto de nossa língua. Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos. Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição. Mas ao semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa pelo seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz. Existe um livrinho que fala sobre como Deus está procurando por águias que voem alto. Homens e mulheres íntegros que tomarão posição, manterão suas palavras, honrarão seus compromissos e viverão em santidade. Neste livro diz: É terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor, quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando a sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros ou para destruir? Você tem ideia do quanto as palavras de sua boca são importantes? Se existe uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é na escolha de nossas palavras. Outro ponto importante: existem pessoas que falam demais. O que dizem por vezes não é ruim, é só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais, vamos ter problemas. Quando você fala demais, poderá se sentir desconfortável e perder a sua paz. Não por falar alguma coisa má, mas simplesmente porque você precisa ficar quieto e ouvir. Ore comigo assim: Senhor, peço sua intervenção nesse dia. Me ajude, Senhor, a controlar a minha língua. As palavras que saem da minha boca podem trazer vida ou morte. Por vezes falo o que não devia e por outras falo demais. Peço sua ajuda, Senhor, através do seu Santo Espírito, para que eu exerça o autocontrole sobre as palavras. Que ele me avise instantaneamente quando eu estiver falando demais ou quando as palavras não sejam para edificação. Assim eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Não vale a pena? No livro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14 diz: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que palavra poderosa! Basicamente, o que o Senhor está dizendo nesta passagem é: se você realmente quer desfrutar das minhas bênçãos, não fique por aí fazendo suas próprias escolhas. Ao contrário, descubra o que quero que você faça. Então, faça. Não busque o seu próprio prazer, mas busque, em primeiro lugar, a minha vontade. Não fale suas próprias palavras vãs, mas fale minhas palavras poderosas, porque elas não voltarão vazias, sem produzir nenhum efeito. Se realmente queremos as bênçãos do Senhor, não podemos continuar dizendo o que queremos, a qualquer hora que quisermos. Temos de usar palavras para bendizer a Deus, aos outros e a nós mesmos. Temos de levar as bênçãos de Deus à nossa igreja, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa sociedade. Precisamos tanto pregar às pessoas quanto viver dignamente diante delas. Não devemos exalar mau cheiro para exalar um aroma suave e agradável aos outros e a Deus, conforme diz em 2 Coríntios 2, de 14 a 15. O Senhor diz para você agora: não cheire mal, exale o bom perfume, exale o fruto do Espírito, que é bondade, benignidade, amor, alegria, paz e todos os outros frutos. Enquanto vivemos, há um aroma que exala de nós. Embora não sintamos o cheiro, o Senhor sente. Ele tem um olfato muito sensível. Nossas orações não devem exalar mau cheiro às narinas do Senhor, por causa das palavras que pronunciamos fora do nosso momento de oração. A Bíblia diz que Deus conhece cada palavra que ainda não foi pronunciada por nossos lábios, conforme o Salmo 139:4, que diz: ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele sabe não somente o que dissemos ontem e o que estamos dizendo hoje, mas também o que vamos dizer amanhã, até mesmo o que estamos pensando. É por isso que nossas orações precisam ser como a do salmista, no Salmo 19:14, que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ore comigo assim: meu Deus, querido e amado, entro na sua santa presença neste momento. Escolho, meu Pai amado, desfrutar das suas bênçãos em minha vida. Para isso, rasgo minhas escolhas para fazer a sua vontade. Abro mão dos meus prazeres e abandono as palavras vãs que saem da minha boca. Quero exalar bom cheiro às suas narinas. Quero exalar os frutos do Espírito Santo, a benignidade, a bondade, o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. O Senhor me conhece profundamente. Te amo, meu Senhor. Que as palavras que saírem dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Encha-se de Deus e dê frutos. No livro de Salmos 71:8 diz: minha boca se encherá do teu louvor e da tua honra durante todo o dia. Encher-se de Deus deve ser o nosso foco.
Considere o que está escrito em Efésios 3,19, que diz: que vocês possam ser um corpo totalmente cheio e transbordantes do próprio Deus. Imagine como será o seu dia se o seu corpo estiver totalmente cheio de Deus. Você será um vaso carregando a presença de Deus onde quer que vá. Isso afetará seus pensamentos, suas emoções e atitudes. Estar cheio da divina presença de Deus transformará o que você diz, transformará o seu lazer, bem como as companhias que você escolher. Quando nascemos de novo, Jesus vem viver em nós como uma semente. Cuidar dessa semente, da nova vida, regando-a com a palavra, alimentando-a, arrancando toda a erva daninha do pecado em nossa vida, faz a semente da presença dele se tornar cada vez maior, até preencher todo o nosso ser. Quando você encher-se de Deus, os frutos serão produzidos naturalmente. Em João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. A Bíblia diz que somos abençoados se nossa confiança está no Senhor. Seremos como árvores plantadas junto às águas que continuam a dar frutos, segundo Jeremias 17, 7 e 8. Admito que algumas vezes no final do dia podemos sentir que nosso fruto foi arrancado, mas Deus nos restaurará se permanecermos nele, se colocarmos nossa confiança em Deus e encher-nos da sua santa presença. Daremos todos os tipos de fruto e teremos novos frutos para compartilhar com outros toda manhã. Ore comigo assim: Senhor, tenho buscado a Ti com todas as minhas forças. Quero ser uma pessoa repleto da Sua presença, cheio de compaixão e misericórdia. Enche-me do Teu Espírito, Pai, para que eu seja usado por Ti, levando o Seu amor a todos que cruzarem o meu caminho. Minha confiança é depositada em Ti todos os dias. Me use, Senhor, de acordo com a Sua santa vontade, para que frutos sejam gerados através da minha vida, para honrar e glorificar o Seu santo nome somente. Assim eu Te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Complete a obra. No livro de João, capítulo 4, versículo 34, diz: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Creio que o Senhor quer que terminemos qualquer coisa que Ele nos chama para fazer, mesmo quando isso requer paciência, perseverança e trabalho árduo. Deus quer que criemos raízes e aprendamos a perseverar até que o fruto da sua promessa seja manifesto. Deseje permanecer pacientemente até ver o plano de Deus se cumprir em sua vida. Se Deus lhe der uma visão de algo que Ele quer que você realize, mantenha-se fazendo o que Ele lhe mostrou, mesmo quando a empolgação para o trabalho se acabar e os arrepios se forem. Se você não teve nenhuma visão, peça a Deus que lhe mostre algo que você precisa fazer. Então, permaneça fazendo esse trabalho até que seja finalizado. Para isso, você precisa que ser diligente. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11 diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ainda em Provérbios 22, 29 diz: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Isso tudo quer dizer que um homem diligente vive pelo princípio
do apenas faça-o. Ele é daqueles que faz, e então faz um pouco mais, até que aquilo que pretendeu realizar seja concluído. Nunca desista de nada que Deus lhe disse para crer. Nunca desista de fazer aquilo que Ele claramente lhe mostrou para fazer. Sua diligência será recompensada com as bênçãos de Deus. Ore comigo assim. Me coloco na sua santa presença, Senhor. Meu Pai amado, existem sonhos que foram plantados em meu coração por Ti. Confesso que me empolguei com todos esses projetos que fazem parte do Seu plano para a minha vida. No caminho, confesso que desanimei e não estou dando continuidade com a mesma empolgação do início. Mas, Senhor, eu peço a Ti hoje que renove as minhas forças, que a diligência seja a minha condutora para que eu conclua todos os projetos vindos de Ti. Sei que todos eles me levarão ao plano perfeito de Deus para a minha vida. Eu creio, Senhor, e não vou desistir. Continuarei fazendo tudo aquilo que o Senhor me mostrou claramente para fazer. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A semente foi plantada. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16 diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a semente. Gosto disso porque significa que se tiver uma semente, vou ter uma colheita. Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós. A semente é plantada por Deus, mas deve ser cultivada, nutrida, aguada e cuidada. O solo no qual ela é plantada deve ser arado e sem ervas daninhas. Nosso coração e nossa vida são o solo. Tudo o que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez. Há um trabalho a ser feito e somente o Espírito Santo sabe quando e como. Enquanto o Espírito Santo trabalha certos aspectos da nossa vida, temos de submeter a ele nossa vontade, o que significa submeter a carne à liderança do Espírito. Se cada um pudesse se lembrar do início de sua caminhada com Deus e fizesse um inventário de todas as coisas que o Espírito Santo mudou desde então, ficaria maravilhado em reconhecer quão diferente está agora, comparado ao que era quando começou. Tente se lembrar do que Deus já fez em sua vida, nas mudanças que Ele pode ter realizado com relação à sua independência, ou quem sabe com suas motivações, ou com suas atitudes, ou com as músicas e programas que você assiste hoje em dia. Quem sabe você pode ter mudado a sua maneira de se vestir. Como mudaram seus pensamentos e as palavras que saem da sua boca depois que você conheceu Jesus? Se fizer um exame de consciência profundo, ficará surpreso com a quantidade de bênçãos que já aconteceram em sua vida. Tire o dia de hoje para refletir sobre isso. Através da semente que foi plantada em seu coração, muitas mudanças já ocorreram. E ainda, o melhor ainda está por vir. Deus é maravilhoso e tem os sonhos mais lindos e perfeitos do que aqueles que podemos ousar imaginar. Persevere e agradeça continuamente. A semente foi plantada. Ore comigo assim. Senhor amado, na sua palavra diz que Jesus foi a semente que foi plantada em meu coração. Se fizer uma análise profunda de consciência, recebi muitas bênçãos e livramentos até o dia de hoje. Confesso, Senhor, que por vezes deixo a desejar em cuidar devidamente da semente. Peço no dia de hoje a ajuda do Espírito Santo de Deus,
que trabalhe em meu coração, fazendo com que essa semente se transforme numa árvore frondosa que dê frutos para a sua honra e glória. Obrigado, Senhor, até aqui, por ter sido tão fiel e me amar profundamente, sem ao menos eu merecer. E sei, meu Deus, que ainda nem começou. E o melhor ainda está por vir. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.